Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 97.500 no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que começa a romper a cunha descendente. O que esperar daqui em diante? Será que a gente tem ímpeto para buscar valorizações maiores ou este é apenas um voo de galinha? Será que a gente vai ter mais quedas? Eu quero te mostrar quais são os desafios que nós temos diante dos nossos olhos para o Bitcoin. E também eu quero te mostrar com base em dados sólidos porque que eu sigo bullish no mercado como um todo. Fique até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. Eu separei ativos para analisarmos juntos, ativos que você pediu no último vídeo. Mas, mais um dia, eu peço a você, deixe nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Amanhã é o Sextou com Gemas, então também coloque as gemas que você quer que eu analise. Aqueles ativos extremamente perigosos, mas que podem trazer retornos muito elevados. Deixa aí nos comentários, pois o seu pedido é uma ordem e a gente vai fazer de tudo para analisar o máximo de ativos possíveis no próximo vídeo. Então, comentários estão abertos para você. Vamos olhar inicialmente o que está acontecendo com o Bitcoin. Mercado subindo. Ontem a gente fechou de forma positiva e em uma área bem crítica, bem crítica para o rompimento desta cunha descendente. Eu quero marcar a cunha aqui para que fique clara para você. Cunha descendente é um padrão que vai afunilando e rompe normalmente para cima. Tivemos este movimento ontem e hoje a gente está vendo sim um rompimento. No entanto, a gente não pode comemorar ainda. Por quê? Porque para que a gente tenha um rompimento confirmado e vá buscar um alvo que é muito importante, que alvo é este? Vamos puxar aqui. Vamos pegar do rompimento e olha só o alvo para o rompimento. 106 mil dólares é o alvo para o rompimento desta cunha descendente. O que é necessário para que a gente veja este alvo ser alcançado com uma maior probabilidade? Precisaremos de um pivô de alta. Precisamos de um rompimento, deixa eu mudar de cor, vamos colocar em azul. Precisamos de um rompimento desta resistência. Veja que nós tivemos um suporte, perdemos, virou resistência, 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 resistência. Estamos trabalhando há vários dias abaixo desta área de 98, 99 mil dólares. E não por uma coincidência, pega a média de 50, a gente tem uma resistência muito clara, que é essa média de 50 dias, logo acima desse nível de resistência. Então a gente começa a sim indicar alta. No entanto, precisamos de um ímpeto maior, levando a um fechamento diário acima dos 99 mil dólares. É isso que a gente precisa para que o mercado engate uma aceleração mais interessante. É isso que a gente está esperando. O primeiro movimento está acontecendo e a gente precisa aguardar o fechamento do dia hoje, 21 horas horário de Brasília. Fechar acima da máxima do dia de ontem, que foi 96.860, já é algo muito importante. Porque a gente mostra, sim, que o mercado está indicando um rompimento. Para que a gente tenha rompimentos confirmados e aumente a probabilidade de buscarmos este alvo, que é um alvo extremamente importante, que é o alvo de 106 mil dólares, veja, não tivemos nenhum fechamento em nenhum momento acima de 106 mil dólares. Então, os 106 são sim uma resistência muito importante. Mas para que a gente volte a pensar em 106, a gente precisa vencer esta resistência, 98, 98,5,
posteriormente 99 mil dólares, que é a média de 50 dias. Então, estamos diante de um cenário positivo, sim, precisamos do dia sendo fechado desta forma e dos dias posteriores acima dos 99 mil. Então anota aí, 99 mil é importantíssimo. Crava o 99 e só olhe para os 99. E o suporte? A gente sempre tem que olhar para baixo. Sim, sempre temos que olhar para baixo, principalmente quando a gente está falando de um padrão de acumulação. É um padrão de acumulação. Vamos olhar para baixo e ficar de olho ainda na média curta do P-Cycle Top. A gente usou ela como suporte, suporte perdido, recuperado, e agora a gente está com a média curta do P-Cycle Top em 95.600. Então, também é um número para você relembrar, 95.600. Crava aí, 99, 95.600. A gente vai acompanhar com muito carinho essas duas faixas. E eu vou atualizar tudo em relação ao fechamento do dia lá no grupo geral do Telegram. O link está na descrição do vídeo. É um grupo totalmente gratuito, tem muita informação pertinente e informação em primeira mão, sempre que está acontecendo alguma coisa com o mercado. E eu não tenho tempo de gravar um vídeo do YouTube, eu vou lá no grupo e vou trazer as atualizações. Então já participe, porque informação em primeira mão é vital para que você possa tomar decisões inteligentes. Então, neste momento, a gente está neste nível de afunilamento prestes a romper. E a maior probabilidade é o rompimento para cima se a gente se mantiver acima hoje, preste muita atenção, dos 96.800. Por quê? Cunha descendente sendo rompida para cima pode nos levar ao alvo de 106 mil dólares. No entanto, mais uma vez, se a maior probabilidade é essa, você ainda assim tem que estar pronto para cenários de baixa. Por que eu sempre enfatizo isso? Porque a gente está em acumulação. Nossa, Luan, mas você está se repetindo. Sim, eu faço questão de ser repetitivo, porque tem certos conceitos que só entram na cabeça da gente quando a gente repete. Muita gente só olha alta. E aí, esquece que o mercado, principalmente o mercado em acumulação no curto prazo, porque no macro a gente segue bullish em tendência de alta, mas no curto prazo, um mercado que está lateral pode trazer armadilhas. Então a gente precisa dessas confirmações. E quando você só enxerga, vai subir, o que acontece? Você dá all-in, você abre trades ultra alavancados, você se coloca numa posição muito ruim. E aí qualquer movimento de baixa, vou te dar um exemplo, movimento de baixa aqui no dia 12 de fevereiro, movimento de baixa aqui no dia 18 de fevereiro. O que acontece? Caramba, acabou, meu Deus do céu, já era, vou vender. Ah, eu tô sendo liquidado. Gente, liquidação é quando você opera alavancado e perde todo o dinheiro investido. Já pensou ser liquidado, perder a sua conta inteira antes de um movimento de alta que tem o potencial de nos levar acima dos 150 mil dólares para o Bitcoin, quiçá uma movimentação ultra bullish para as altcoins? Já pensou nisso? Muita gente só pensa depois que acontece. Então, é extremamente importante que você sempre olhe para os dois lados. O que eu sempre faço? Mantenho exposição, e eu estou exposto ao mercado, e caixa. Por quê? Porque o caixa permite que eu vá às compras. Eu comprei no dia 18. Sim, eu comprei. Eu comprei no dia 2 de fevereiro, 2 e 3 de fevereiro. Só fui capaz de comprar porque eu tinha o caixa, porque eu estava de olho no quê? Alta, com maior probabilidade no macro. No entanto, o micro traz incertezas. Se traz incerteza, eu tenho que estar pronto para o pior cenário. Qual era o pior cenário? Ah, o pior cenário é esse movimento, aquele e tal, assim, desta forma. Eu tracei um pior cenário
E aí, uma vez que eu estava pronto para o pior cenário, eu aproveitei para comprar quando todo mundo estava morrendo de medo. E essas compras no medo valem muito a pena. A gente fala sobre isso sempre, comprar no medo. Então, lembre-se, tenha planos bem traçados. Plano A, plano B, plano C, plano D. Esteja pronto para os cenários. De olho nas maiores probabilidades, mas pronto para os cenários mais assustadores. Luan, eu não tenho como ter caixa neste momento. Eu entendo que muita gente não está com caixa nesse momento. No entanto, você tem sim que se preparar nessa próxima pernada, criar caixa, gerar caixa. E a gente tem uma aula de caixa que está aqui na descrição. Dá uma olhadinha nessa aula. Ela é muito importante e vai te ajudar bastante nos próximos movimentos. Estar pronto com caixa faz toda a diferença. Confere a aula de caixa detalhado aqui na descrição do vídeo. Luan, eu não acredito em out-season. Não tem problema nenhum. Se você não acredita em out-season, você pode pular o vídeo daqui em diante. Mas é importante também um ponto. Você precisa entender por que muitas pessoas têm uma visão de out-season ou por que out-season não é um movimento gráfico ou financeiro e sim psicológico. Eu explico isso na aula de out-season detalhada, out-season 00. Também tem uma aula de out-season aqui na descrição. E para você que está de olho em fim de bull market, faz um short vezes 100 alavancado e boa sorte. O que a gente está de olho aqui? Nos rompimentos de curto prazo, certo? Esse é um fato. No entanto, eu expliquei que além de avaliar o curto prazo no Bitcoin, eu iria trazer bases para eu estar bullish, para eu entender que o mercado para os próximos meses tem sim um potencial interessante. E eu quero te mostrar justamente tudo detalhado, mastigado neste vídeo. É importante que você que gosta de conteúdo mais denso, já se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que ajuda muito o canal a crescer. A gente está de olho no Bitcoin e o Bitcoin está super saudável, no macro super saudável. Só que o mercado precisa do que? Liquidez. Dinheiro circulando. Senão não adianta. Como é que o mercado vai subir se não tem liquidez? Não é verdade? Se não tem dinheiro, dinheiro novo entrando, fica mais difícil para o mercado acelerar. Só que existem diversos indícios de que a liquidez está voltando de forma forte para o mercado. E eu vou te mostrar agora isso. Na semana passada, nós falamos sobre a questão da liquidez correlacionado à dívida norte-americana. Falamos sobre o teto da dívida, que era de 36 trilhões de dólares. E, na verdade, ainda é de 36 trilhões. Só que esta dívida, na verdade, o seu teto, já foi, sim, ultrapassado. Estamos falando de 504 bilhões de dólares em dívida acima do teto que já havia sido acordado entre republicanos, democratas, legislativo, executivo, tesouro, Fed. Existe um rombo que precisa ser resolvido. E só será resolvido com o aumento do teto da dívida. É o que vem acontecendo ano após ano. E enquanto não existe uma resolução, o dinheiro para pagar esta conta precisa sair de algum lugar. O Fed está preocupado, uma vez que apresentou ontem
o relatório do FOMC Minutes, que é um relatório em que os representantes do Fed mostram sim a sua visão em relação à política monetária e sim em relação à economia. Esta é uma questão extremamente importante e o relatório mostrava que o Fed pode encerrar o quantitative tightening, ou seja, pode encerrar o aperto quantitativo enquanto não existe uma resolução em relação ao teto da dívida. Este QT está todo mês absorvendo 55 bilhões de dólares de liquidez do mercado. E o Fed não pensa mais em manter o QT enquanto não existe uma resolução para este problema. Qual o problema? O problema do teto da dívida. É necessário que o mercado tenha liquidez e que o governo tenha liquidez para pagar as suas contas. O primeiro indicativo benéfico de liquidez é justamente o fim do quantitative tightening, ou seja, do apertamento quantitativo que está capturando 55 bilhões de dólares de liquidez todos os meses. Isso por si só já é algo importante. Não é um quantitative easing, ou seja, não é um afrouxamento quantitativo, mas é algo que pode beneficiar indiretamente no primeiro momento e posteriormente diretamente mercados de risco. Some isso a Treasury General Account. Some isso ao TGA. Lembra do que é o TGA? O TGA é a Conta Geral do Tesouro, que é uma conta de reserva que o Tesouro norte-americano detém e que neste momento está com 828 bilhões de dólares e que pode ser utilizado em que ponto e para ajudar no quê? Voltamos ao US Debt, voltamos ao teto de gastos do governo norte-americano. Se o governo norte-americano tem 36 trilhões e não pode fazer mais dívidas para pagar as suas contas, ela precisa tirar esse dinheiro que vai ser necessário para os próximos meses de algum lugar. Porque se você não pode fazer mais dívidas e não tem de onde tirar dinheiro, o governo vai parar. Mas existe o TGA, que é a Conta Geral do Tesouro, que pode ser drenada até a resolução do teto da dívida. O teto da dívida, sim, pode ser resolvido rapidamente, mas, aparentemente, este não é o interesse de republicanos. Existe uma necessidade de votação para que o aumento do teto da dívida aconteça. A expectativa é um aumento de mais 4 trilhões para o teto da dívida. No entanto, não existe uma data para esta votação. E enquanto isso não acontece, o próprio governo precisa de liquidez, precisa de dinheiro. E este dinheiro vem através do TGA, uma conta que está recheada de 828 bilhões de dólares e já começa a ser drenada, o que coloca indiretamente na fase inicial e posteriormente virá algo direto, dinheiro para o mercado, o que é benéfico para mercados de risco, SP500, Nasdaq e Bitcoin. Todas as vezes em que nós vemos a drenagem da conta geral do Tesouro, principalmente por uma questão de teto de dívida, vemos uma aceleração
no Bitcoin e, naturalmente, nas altcoins. É liquidez, é dinheiro chegando para o mercado. O que mais que nós temos? FTX. A FTX está fazendo os pagamentos aos seus credores. A FTX, que quebrou em 2022, está pagando os investidores que tinham dinheiro na corretora e perderam tudo. Esse dinheiro, naturalmente, acaba ficando em posse de players que já têm uma inclinação ao risco. E muito desse dinheiro que está entrando para os bolsos dos investidores acaba ficando justamente no próprio mercado. Ou seja, esse dinheiro que estava congelado acaba chegando para o mercado cripto, aumentando a sua liquidez. O que mais nós temos de benéfico e que traz segurança e que acaba atraindo o quê? Investidores agora de varejo. A SEC anunciou hoje uma força-tarefa para combater crimes dentro do mercado cripto e para proteger os investidores de varejo. Isso é um avanço em relação à segurança e pode atrair mais investidores naturalmente. O que mais que nós temos? Volume de stablecoins. Eu mostro aqui no DeFi Llama. Nós temos que um market cap total das stablecoins está em 225 bilhões de dólares. E a gente está vendo cada vez mais USDC, USDT principalmente, sendo mintados e ficando à disposição. A gente já teve uma alta de 203 para 225 bilhões atuais, ou seja, são 22 bilhões de dólares adicionados em stablecoins que estão à disposição do mercado. Isso é liquidez direta que pode entrar no nosso mercado cripto. Na verdade, já está no mercado cripto e pode passar para ativos. Nós temos também algo que é muito interessante. A gente está vendo o dólar index se desvalorizar. Veja o gráfico do dólar index. O que é o dólar index? É o dólar versus uma cesta de diversas outras moedas. A gente está vendo já há algumas semanas o dólar tendo uma desvalorização. Uma desvalorização do dólar acaba por valorizar indiretamente o Bitcoin. Toda vez que a gente vê uma desvalorização do dólar index, a gente acaba vendo uma apreciação, uma valorização natural do Bitcoin que acaba impactando também as altcoins positivamente. Veja isso no histórico. Toda vez que a gente tem uma queda expressiva do dólar index, a gente vê uma valorização do Bitcoin e a gente está indo por esse caminho hoje. Queda no dólar index, o que pode beneficiar diretamente o nosso mercado cripto. E nós temos também uma fala de Donald Trump ontem em relação a um cheque do Doge. Doge é aquele ministério, podemos chamar dessa forma, que visa melhorar o funcionamento do governo norte-americano. E tudo que Doge trouxer de economia, de acordo com Trump, pode virar benefício, dinheiro, para os contribuintes. Trump está falando acerca de um cheque com dividendos do Doge, que pode virar realmente grana no bolso das pessoas comuns. Isso é algo que eu duvido muito que vai acontecer, mas o sentimento em si pode ser benéfico e a gente sabe o que o mercado
fez depois que a gente viu os cheques da pandemia sendo emitidos. Dinheiro em circulação no mercado acabou por trazer uma liquidez gigantesca que foi a responsável por uma valorização gigantesca do mercado de risco em 2021. Isso pode acabar, sim, se concretizando e o movimento do mercado sendo ultra absurdo. E a gente tem um outro ponto que chama, sim, muita atenção, que é o movimento das baleias em relação ao Ethereum, falando especificamente da maior altcoin. Enquanto o Ethereum se desvaloriza, o nível de exposição das baleias atinge valores que não eram vistos há muito tempo. Então as baleias estão enxergando, sim, liquidez para o mercado e estão aumentando as suas exposições em Ethereum, num shift, numa mudança de visão no mercado. Isso é extremamente importante e relevante. Então a gente tem, no momento em que o Bitcoin está extremamente saudável e muitos estão de olho em final de bull market, fim ou inexistência de alt season, a gente está vendo um movimento que está trazendo liquidez novamente para o mercado. É óbvio que isso traz impactos nos próximos dias, principalmente semanas e meses, mas é extremamente importante que você esteja consciente do que está acontecendo, para que você possa tomar uma decisão. O que eu estou fazendo? Eu estou aproveitando esse cenário de terra destruída para, com base em dados, comprar bons projetos, aumentar a minha exposição em projetos que são interessantes, comprar ativos que têm as suas bases e que ninguém está de olho, me aproveitando das altcoins. Por quê? Porque se a gente olha para o mercado de altcoins, a gente vê que no cenário macro, as altcoins seguem uma tendência de alta. Nós seguimos em uma tendência de alta e sequer rompemos o topo histórico anterior. Então, quando parece que a gente está chegando no fim, eu vejo que a gente está diante de um cenário bem inicial no que a gente coloca como alt season. Mais uma vez, quero saber da alt season, entender da alt season? Vídeo na descrição aqui. Dá uma olhadinha na aula de alt season 00. Quando todos estão totalmente descrentes, eu volto para as bases, avalio com muita cautela, com muito cuidado e entendo se o mercado está chegando ao fim de um ciclo ou se a gente tem liquidez nova para o mercado. Lembrando que as baleias não brincam em serviço. As baleias não estão acumulando Bitcoin como nunca e Ethereum como nunca para que o mercado caia. As baleias não perdem dinheiro. São as sardinhas que perdem dinheiro. É por isso que eu estou tomando a decisão de compra de determinados ativos de determinado setor, tem um equilíbrio por cada setor, tem um equilíbrio entre alfas, mid-caps e gemas, tem o equilíbrio entre exposição e caixa, tem a paciência, tem o entendimento de que este movimento da dominância, que está em 61%, é uma indicação de que as altcoins estão extremamente descontadas em relação a todo o movimento do Bitcoin. É por isso que eu, Luan, estou agindo a favor das altcoins. Eu já comprei o Bitcoin, eu já surfei o movimento de oportunidade de compra do Bitcoin e agora eu estou aproveitando as altcoins, fazendo compras em momentos oportunos, em tempos oportunos, quando as pessoas estão com medo. Entendendo que nós estamos
Sim, diante de uma pernada adicional de alta para o Bitcoin com maior probabilidade e um movimento de giro de capital posterior para as altcoins. É por isso que eu estou bullish e eu sigo bullish. Eu faço sempre questão de te mostrar o porquê para que você entenda o porquê. Não para que você faça o que eu estou fazendo. Você tem a obrigação de ter as ferramentas para fazer uma boa avaliação. E a gente faz questão de entregar aqui. Agora, a decisão fica sempre a critério e responsabilidade de cada um. Lembre-se disso. Este não é um vídeo indicando compra ou venda, é apenas um vídeo educacional onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base sólida. Mais uma vez, faz a sua própria análise, investe com responsabilidade, porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas é importante que você entenda por que eu estou tomando certas ações. E eu faço questão de te mostrar os porquês. E é claro, se você quer ter acesso ao que eu estou tomando de decisão, ou seja, você quer ter acesso ao que eu estou comprando, ao que eu estou vendendo, proporção. Muita gente acha que eu estou comprando e dando all-in. Não, a gente faz compras extremamente escalonadas, de uma forma extremamente inteligente, seguindo uma estratégia muito específica, um plano muito específico. A gente faz realizações de lucro. Eu passei final de novembro e começo de dezembro realizando lucros. Inclusive fiz lucros no final do ano, no começo de janeiro. Por quê? Porque eu estava criando gordura para aproveitar nestes cenários de terra devastada. Então, se você quer ter acesso a todas as minhas metodologias, estratégias, planos, quer ter acesso à minha carteira, aos meus trades, quer ter acesso a diversas aulas que te dão base, quer ter suporte um para um comigo, seu lugar é no grupo Premium e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados do Telegram em que eu apresento os meus programas de conhecimento, através de exemplo também, com você acessando 100% do que eu faço. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual, ainda mais barato no plano vitalício e contando com um desconto de 25% na aquisição dos programas, já que a gente tem uma parceria com a corretora Bybit. Você quer saber mais, quer mais informações? Basta você acessar o nosso link da descrição, nosso grupo geral. Vai lá na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX. Clica no arroba e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Agora, sem mais delongas, vamos analisar algumas altcoins. Vamos analisar altcoins? Porque eu sei que muita gente está pedindo altcoins. E vamos hoje analisar KSM, FET, PAAL, SNX, FMC, Sonic, AVAX, Aetir, One e Arweave. Vamos começar com KSM, ativo que eu comprei aqui, vendi aqui em 52, tá? Eu falei aqui para todo mundo, falei, olha, estou vendendo KSM 52, recomprei a 29, depois recomprei um pouco mais a 20 e recomprei no dia 3, 2 ou 3, quando ele teve este movimento ultra baixo, tá? Quando bateu aí quase $15. Fui às compras. Como que eu fiz essas compras? Só para você entender. Lá atrás eu fiz as compras, por quê? Porque a gente tinha uma cunha descendente, fundo duplo, era um ponto muito oportuno, tá? Fiz as compras, vendi quando a gente começou a chegar nessa resistência aqui. Mostrei aqui para todo mundo porque que eu realizei. Realizei neste caso 100%, com um ótimo lucro. Só que quando eu fui tomar a decisão de recompra, eu não comprei 100% do que eu tinha lucrado. Não, não comprei, tá? Então, por exemplo, eu fiz aqui R$2.000. Vamos usar este exemplo. De lucro, mais os 1.000 que eu tinha investido. Quando eu
aqui, tá? Então aqui eu tinha 1.000, eu virei 3.000. Quando eu fui comprar aqui, eu comprei 1.000, eu não comprei 3.000, então eu recomprei. Quando eu vi esta movimentação aqui, eu comprei mais 500. E quando eu vi este movimento aqui, eu comprei mais 1.000. E aí sim, eu mantive 2.500 comprado, só que com um preço médio muito mais competitivo do que o que eu tinha feito aqui. Então o meu preço médio, ele caiu bastante, me mantendo ainda com 500 à disposição, que é 50% do que eu iniciei aqui. Só para te dar um exemplo bem esdrúxulo do que eu fiz nas minhas compras neste ativo em especial, certo? Ou seja, a gente compra de forma escalonada, buscando um preço médio muito parelho com este aqui. Com o mercado tendo uma recuperação, o lucro em relação aumenta demais. E se o mercado ou o ativo voltar para uma faixa que foi uma faixa de venda, eu tenho um lucro muitas vezes maior. Ou seja, a gente trabalha com compounding. Compra aqui, vende aqui, recompra nesta queda para vender novamente neste ponto. Isto aqui te mantém a capacidade de multiplicar 1.000 por 7, 8.000, voltando para o mesmo ponto. Ah, mas isso aí é teoria. Eu venho mostrando na prática justamente esses cenários se você tem me acompanhado no YouTube. Comprei aqui, vendi ali, comprei aqui. Muita gente acha que eu, quando falo, olha, eu comprei esse ativo, que nem a XBT ontem. Ah, eu comprei a XBT. Eu não comprei 100% de AXBT. Não, eu comprei percentuais. Deixa eu abrir aqui. Comprei percentuais que são mínimos. Então eu comprei a XBT aqui, eu comprei a XBT aqui, eu já tinha comprado a XBT aqui, vendi aqui, mostrei aqui, aí vendi mais um pouco aqui, e aí quando a gente bateu aqui, eu comprei aqui, comprei mais um pouco. Este percentual de compra que foi feito nestas áreas é um percentual muito baixo, o que me permite ter a tranquilidade de fazer um DCA. Compra 0,25, aí compro mais 0,25, vai criando um DCA em níveis pequenos, o que me permite ter uma tranquilidade gigantesca quando o mercado está caindo, porque eu tenho outros ativos que me dão base. Então a gente tem que entender a divisão entre exposição em alfas, midcaps e gemas e a estratégia de exposição. Muita gente se confunde e acha que, é para comprar, vou dar o win. Pá! Não é assim que funciona. Você compra em faixas. O mesmo vale para a Arweave, que é um alfa. Você compra em faixas, você aproveita em faixas, você visa o longo prazo e não o curto prazo. Porque quando você visa o curto prazo, porrada. E aí, se o mercado cai mais, você entra num desespero. Quando você visa o longo prazo, você entende que o mercado ele não vai te entregar uma valorização 100, 200, 300, 500% em 2 dias. Você faz o quê? Uma estratégia em cima do que pode ser 3, 4, 5, 8, 9 meses. E aí sim é que você vai agir de acordo. Não vai comprar 100% aqui, ou aqui, ou aqui. Não. Você vai agir de uma forma inteligente. Calma. Tem que ter estratégia, tem que ter método, tem que ter inteligência emocional. Só que a inteligência emocional só vem com uma base sólida. A sua estratégia, ela tem que ter justificativa. Ela tem que ter um porquê, ela tem que ter um casamento macro
Senão não faz sentido. Então, é importantíssimo que você não tente adivinhar o que eu estou fazendo através de um vídeo do YouTube. Uma estratégia de composição de carteira, estratégia de fato, compra, venda, rebalanceamento, ela é muito mais detalhada. Não é à toa que eu tenho aulas extremamente extensas dentro do próprio Premium para explicar essas estratégias. Então você tem acesso à parte teórica e à parte prática, além do tete a tete. Você que está aqui e não é integrante, você não tem como tirar dúvida. Não, porque você comprou KSM. Como que você fez a compra? Nossa, comprou a 28, comprou a 25, está com mega prejuízo. Será? Na verdade, não é bem assim. Então, as pessoas têm que compreender exatamente qual é a minúcia para se criar uma carteira e para se estruturar dentro de uma estratégia bem específica. Eu sei que muitas vezes esse é um assunto abstrato, mas o que eu quero deixar claro é o cuidado que você tem que ter para realizar compras escalonadas. Nunca vai com sede ao pote, nunca vai dar all-in. O all-in, ele é raro de acontecer. Por quê? Porque ele tem que ter apresentado um cenário de destruição absoluta. Eu dei all-in lá na pandemia, quando o Bitcoin caiu para 3 mil. Isso sim levou a minha pessoa ao all-in. Só que a gente achava que o mercado nunca mais ia se recuperar. Foi por isso que a gente deu all-in. Justamente por medo extremo. Obviamente tinha base, tinha uma série de outros indicadores, mas só para você compreender. Então, muito cuidado na compra, na exposição, na forma de se expor. Combinado? Seguinte, falei bastante, agora eu quero deixar bem claro alguns pontos de vista em relação aos gráficos. A gente está vendo uma recuperação no total 3, tá? Para a semana. A gente está vendo a dominância forte, mas isso é por conta do Bitcoin forte neste momento tentando o rompimento. Mas o ponto aqui em questão é que a gente tem que olhar para os ativos no ponto de vista gráfico, depois de estudar os ativos. Eu falo isso muito, não é para comprar qualquer ativo, só porque ele é bonito, só porque ele é isso, só porque ele é aquilo. Ele tem que fazer sentido na tua carteira, ele tem que fazer sentido do ponto de vista de equilíbrio da sua carteira, e você, obviamente, tem que entender o setor, tem que entender o que esse projeto faz, senão não adianta, vai comprar por comprar, você é aventureiro, você está apostando, tá? Tá comprando qualquer lixo. Então aqui, a gente analisa o gráfico e o gráfico tem que ser uma análise posterior à análise do projeto. Só que quando a gente olha para projetos específicos, a gente está em faixas extremamente interessantes. A gente teve um leve pullback e aqui você tem um risco, tá? Para quem está tomando a decisão de fazer compras ou até um DCA, você tem aí um risco de 26%. Se você estender um pouco, 32%, e alvos de 170%, posteriormente de 800%. Não sei se KSM vai ter um avanço para esses valores, mas esta é uma faixa que acaba sendo extremamente interessante de buy zone para quem está inclinado em comprar o projeto e está avaliando aí um DCA. FET, olha, eu acho um ponto bem crítico e também não deixa de ser um ponto bem interessante para a FET, valendo o mesmo entendimento de risco e retorno. Tá? A gente está aí falando de 25% para um potencial retorno aí de 170, voltando ao topo 340, então é um risco-retorno interessante. Mas ele perdeu a linha de tendência de alta. Perdeu a linha de tendência de alta, confirmou aqui o ombro, cabeça-ombro, já atingiu o alvo e agora está se sustentando. Este é um ponto que pode sustentar e depois levar, sim, a uma valorização. Você tem um risco calculado aqui. E FET a 0,75, a 0,76 acaba que é um preço muito abaixo do ponto em que você
teve a oportunidade de comprar no começo de dezembro, que sai então muito diferente do pico de março. Se você está de olho em um alfa de um setor que tem um potencial, talvez FET possa fazer sentido. Eu vejo que do ponto de vista de risco e retorno pode ser interessante. PAL já é um mid cap, é uma micro cap para mid cap, está num ponto interessante também, suportando aqui muito bem o preço, vejo com bons olhos. Tá? Teve o seu canal de baixa rompido, voltou a testar e a gente está vendo uma sustentação interessante para a PAL, também inteligência artificial. SNX, eu já tenho tido uma ressalva com SNX e falado para todo mundo tomar cuidado pela questão gráfica. Eu não tenho problema nenhum com o projeto, tá? Mas o problema é o gráfico. Uma vez que ele perdeu daqui para cá, já fica algo horrível, porque isso aqui é um pivô de baixa. Então a gente teve topo, topo descendente, fundo, pivô de baixa. Então isso aqui é um pivô de baixa. O que é necessário agora? Recuperação, tá? Recuperação, fundo ascendente. Então ele precisa recuperar 1,40. Precisa subir bastante. A gente está falando de 0,98 para 1,40. Estamos falando aí de 40%. É bastante coisa. Mas é isso que precisa para que o mercado tenha uma reação. Eu não compraria, tá? Mas eu estou falando de mim. Mais uma vez, não estou indicando compra ou venda. Você faz o que você achar melhor. Mas do ponto de vista gráfico, para ter uma maior tranquilidade em SNX, é isso aqui. Fame AI. Quem se lembra de Fame AI? Eu falei que eu tinha comprado algum tempo atrás. Projeto XYZ, expliquei, tal. Comprei aqui, ele foi caindo. Eu comprei nesta área, comprei quando estava perdendo esses fundos, porque a gente tinha aqui uma justificativa. É scam, é um lixo, já era, vai a zero. Bum! Explodiu, realizei lucro, expliquei e mostrei aqui e a gente viu uma correção. Engraçado que quando o mercado cai, é scam, é golpe. Aí quando o mercado sobe, nossa, maravilhoso, melhor projeto do mundo. Aí cai de novo, scam. É sempre assim. O que a gente viu aqui? Uma movimentação ultra agressiva, tá? A gente voltou para uma área de suporte e resistência aqui, intermediária, perdeu inclusive e neste momento está demonstrando uma força. Compraria agora? Não. Eu não compraria por quê? Embora a gente esteja vendo uma força, é preciso avaliar o fechamento desta semana para sim entender que, não, isso aqui ele teve um fechamento forte, agora ele vai formar uma base de preço aqui, o que abre espaço para valorizações. É isso que eu estou aguardando. Por quê? Porque nada impede que a gente tenha uma rejeição aqui e o mercado volte a cair. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de uma gema. Gemas são voláteis pra caramba. Então a gente sempre tem que estar de olho no fechamento semanal ou num cuidado, pelo menos, que você tem que ter, é um DCA, Dollar Cost Average. Não, vou comprar. Eu separei 0,5%. Eu vou comprar 0,1% aqui. Isso pode fazer sentido, mas em linhas gerais, depois de um movimento tão grande, tá, com o gráfico diário tendo uma recuperação sim, só que não conseguindo passar dessa resistência aqui, ó, que era um suporte, virou uma resistência, eu aguardo o fechamento semanal, e aí sim, se o mercado voltar para essa área, sustentar, pode ser que abra um espaço para compras nesse caso. Maravilha? Sonic. Parece que a gente está formando uma base de preço. Tá? Parece-me que está formando uma base de preço. Tá? Nova listagem, né? Então a gente está falando aí de um ativo que sustentou fundo, fez um topinho, um fundo ascendente. Agora, deixa eu dar uma olhada aqui, se isso aqui faz o menor sentido ou não. Não faz o menor sentido. Deixa eu avaliar aqui. Faz um sentido, tem um fundo duplo, tem uma faixa de saída. Eu acho que para quem está querendo comprar,
pode usar este cara aqui, já está esticando bastante, né? Mas se ele voltar para esta área, pode usar este fundo aqui como faixa de risco com potencial valorização. A gente está falando de 20%. Se ele conseguir romper, fizer um pivô de alta, pode abrir espaço para valorizações daqui, né? Compras daqui. Mas, caso contrário, caso ele tenha um pullback, tá? Que a gente veja um pullback, pode abrir espaço sim com risco levemente abaixo deste fundo aqui. Tá? Então, pode fazer sentido. Do ponto de vista gráfico, de curto prazo, está interessante. AVAX. Seguimos. A gente teve aquela pernada, fundo ascendente, um novo fundo ascendente. Está sustentando esta área de suporte, não é ruim. Eu adoraria ver um ímpeto maior, sendo extremamente sincero. Ah, por quê? Porque ele abriu um fundo aqui, trouxe essa oportunidade. Agora eu acho que é mais plausível você aguardar isso aqui, obviamente, se você tiver um perfil mais conservador. Então, uma pernada, uma semana de alta, volta para corrigir, forma um fundo ascendente, e aí sim, na formação de um fundo ascendente, pode abrir espaço para mais acelerações. Luan, eu amo a Vax, acho que é o melhor projeto do mundo. DCA pode se fazer interessante, tá? Outro projeto que preocupante, por quê? Ah, é um mega projeto, é o melhor projeto, tá bom. Ele precisa de uma recuperação. A gente teve aqui, ó, se a gente quer ser mais, não dá nem para avaliar isso. Tá, ó, a gente vem aqui do fundo a este topo, correção 618. Tá se sustentando? Sim, mas, ser bem sincero, abaixo desta faixa de suporte aqui é complicado. Você pode avaliar compras de AETIR, colocando o stop abaixo deste último fundo aqui, que foi aquele fundo do medo no dia 2, 3, para, quem sabe, surfar uma valorização aí de 150%. Agora, segurança é isso aqui, ó. Recuperação desta faixa de suporte que foi perdida e agora vai servir como uma resistência. O que mais? One. Temos One. Vejo com bons olhos, tá? Já está um pouquinho mais à frente, já está mostrando uma recuperação, está sustentando esta área de suporte e resistência aqui, ó. Então, se a gente tiver um rompimento aqui, preste muita atenção, se a gente tiver um rompimento aqui, pode ser que num pullback isso abra espaço para valorizações posteriores. Então, pode ficar interessante. O One tem que fechar a semana, seria bom fechar a semana acima de 0,017 num movimento como esse para formar um fundo ascendente e abrir novas oportunidades. E Arweave, ativo está se recuperando, no dia está subindo 12%. Você vê que a gente tem esta linha de tendência de baixa, está sustentando, a gente atingiu aqui uma área de suporte e resistência. Tivemos a perda nesta semana, ele voltou a testar e está se recuperando. O que é necessário aguardar para Arweave? É um movimento de alta, um fundo ascendente e aí sim pernadas para cima. Isso para quem tem um perfil conservador. Perfil mais agressivo, um DCA pode fazer sentido. O stop agora está abaixo de $8. Para quem tem uma visão bullish para o projeto, você pode fazer um DCA ou ser o mais cauteloso possível, aguardando esta definição do ativo, para formar este tipo de padrão, para posteriormente a gente ter o rompimento da cunha megafônica semanal que vai se formar aqui com certeza. Lembrando, quem comprou aqui, ao ver o mercado nesta área aqui, ó, aqui pode ser uma faixa
de realização de lucro, quem sabe? Para diminuir a sua exposição, para buscar aqui, ó, o que pode se tornar um ombro, cabeça, ombro inverso. Tá vendo como você já tem que ter uma visão lá para as próximas semanas? Quando você tem uma visão lá para as próximas semanas, você já começa a desenhar o que pode vir a acontecer. E aí você comprou a 8, vende a 17, 18, aguarda para uma correção, dependendo de como o mercado estiver esticado ou não, e aí sim, em um fundo ascendente, você vai recomprando de forma escalonada, considerando que o projeto XYZ pode te levar novamente a esse topo ou quiçá topos ainda mais elevados. Entendeu? É mais ou menos assim que a gente gosta de trabalhar. Vamos acompanhar, porque o mercado está interessantíssimo, a gente está com a média de 50 dias aí se aproximando, vamos ver como é que o mercado vai fechar, como que total 3 vai fechar, como as altcoins vão fechar, a dominância está firme, no entanto, o dólar index está caindo, que está beneficiando o Bitcoin. Vamos acompanhar tudo lá no grupo geral, então já participe. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo mais longo e é claro que eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.